Bom dia, Nicolas. Bom dia, Jonathan. Será que o pessoal tá entrando já? Opa, bom dia, Vini. Bom dia, Gustavo. Bom dia, professor.
Opa, mais gente entrando aí. Maria Angélica, bom dia. Leonardo, bom dia. Bom dia, professor. Professor, você. Eu não cheguei a entregar uma das atividades. Ah, de qual matéria dessa Que eu precisei daqui? postar no escaninho mesmo. Pode postar, não tem problema. E de CNC tá tudo certo, foi dessa daqui mesmo. Tá. É Aham. que quando você vai postar lá, ele já fechou, né? Como passou a data, não tem mais como eu submeter. A atividade, né? Aí eu. Isso. Você. Não, pode postar no escaninho que eu pego lá, não tem problema não, cara. Ah, não. Beleza, então. Então vou Beleza? postar hoje já. Tranquilo. Valeu. Bom, pessoal, acho que o pessoalzinho vai entrando aí. Já são 8h10. Eu acho que eu vou. Acho que eu já vou começar com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pronto. Bom, não sei se vocês viram que eu postei essa lista 3 lá no na parte de materiais lá. Essa lista aqui é aquela lista que eu falei pra vocês que eu faria sobre treliças, né? Então, a gente tem, se eu não me engano, 10 exercícios aqui de treliças. Isso, 10 exercícios. E os 10 exercícios meio que tanto faz o método que você vai escolher para resolver. Se você vai escolher por nós ou se você vai escolher por sessões. É, Aí vai de cada caso. Tem caso que nós é mais fácil, tem caso que sessão é mais fácil. E tem até caso que você começar com um método e terminar com outro é mais fácil. Também, é, apesar dos métodos serem diferentes, ninguém disse que você não pode misturar os métodos, né? Porque os dois são baseados só nos princípios da mecânica dos materiais. Então você pode usar e não tem problema. Vamos começar com um mais tranquilinho aqui. Vamos começar com esse primeiro aqui, ó. E nesse primeiro aqui ele pede pra gente calcular o esforço sobre o membro CG. Aqui, que é esse membro aqui, né? Esse bem do meio aqui, ó. Então,
O que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro considerar essa treliça como um todo. Se a gente for usar, por exemplo, o método dos nós, o que vai acontecer? Eu tenho que olhar para essa treliça como um todo e imaginar o caminho que eu vou fazer para calcular as forças, para ver se eu vou precisar de alguma reação aqui ou não. Eu poderia querer começar da esquerda para a direita, e se eu começar da esquerda aqui, por exemplo, eu posso começar pelo nó H aqui. Se eu começar pelo nó H, tudo bem, eu consigo equilibrar ele rapidamente aqui. A gente vai ver que o esforço nos dois elementos aqui é zero, porque não tem nenhuma força atuando sobre esse nó e eles são perpendiculares. Mas quando eu for para algum nó seguinte, que pode ser o nó A ou o nó G, no caso, o nó G vai ficar complicado porque tem muito elemento nele. Mas se eu for para o nó A, por exemplo, eu vou precisar da reação no nó A aqui, ó. Então, se eu for usar o método dos nós e for começar pelo lado esquerdo, eu vou precisar olhar para a treliça como um todo, para calcular a reação em A primeiro, para depois conseguir começar com o método dos nós por aqui, né? E aí a gente iria para H, para A, depois de A a gente tem que ir para B, porque G aqui no nó G ainda eu vou ter 3 elementos estruturais aqui. E aí depois do nó B daria para ir para o nó C, né? Então, se você for começar por esse lado aqui, você precisa da reação em A pelo método dos nós. Pelo método das seções, o que eu posso fazer? Eu tenho necessariamente que fazer uma seção que vá cortar o membro que eu preciso calcular. Então, o membro que eu preciso calcular é o CG. Então, eu preciso fazer uma seção aqui, eu preciso cortar essa treliça de tal forma que eu corte o membro CG. E se eu conseguir fazer isso com um corte que passa por 3 elementos, vai ser muito melhor. Porque toda vez que eu corto 3 elementos, como eu consigo, na seção que eu fiz da treliça, no pedaço que sobrou da treliça, eu consigo aplicar 3 equações, eu vou ter sempre 3 equações e 3 incógnitas se eu cortar só 3 elementos. Então é garantido que eu consigo resolver. E aí, aqui no caso, se eu fizer a seção aqui, ó, cortando o elemento FG, o CG e o BC, eu vou ficar com 2 metades da treliça. Eu posso analisar tanto a metade da direita quanto a metade da esquerda. Se eu for analisar a metade da esquerda aqui, eu vou precisar das reações em A e das reações em G. Senão eu não vou conseguir calcular essa treliça aqui adequadamente. Mas se eu analisar a metade da direita, eu já tenho todas as forças que estão aplicadas nessa metade prontas aqui, ó. Eu não preciso nem calcular a reação, nada. Eu posso sair aplicando o método das seções direto. Então, para esse exercício aqui, eu acho que o mais simples é a gente fazer a seção aqui e usar o método das seções nessa seção da direita aqui. Beleza por enquanto? Beleza. Beleza? Deixa eu ver como é que tá aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos para nossa luzinha lá. Aqui, ó. Então a gente tem uma trelicinha. Puxa isso aqui um pouquinho para cima. A gente tem uma trelicinha que tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Pra cá. Pra cá. Mais um pedacinho aqui. E mais um pedacinho aqui. Tá. Aí as travessas são assim, assim e assim.
Eu tenho um elementinho aqui e um pino aqui. Esse aqui é o ponto A. Deixa eu ver. Isso. B, C, D, E, F, G, I, H. E eu tenho as forças uma forcinha, opa, aqui, uma forcinha aqui, uma forcinha aqui, todo mundo com 5 kips. E aqui a gente tinha as medidas de 10 pés, 10, 10 e 10. Pronto. Então, vamos lá. Eu escolhi aqui usar o método das seções. Então vamos colocar aqui. E quando a gente faz o método das seções, pessoal, qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai cortar a treliça, vai cortar um pedaço da treliça fora e vai analisar esse pedaço da treliça como se fosse um corpo rígido. A seção ela pode ser feita de absolutamente qualquer forma, tá? Se eu quisesse fazer uma seção assim, por exemplo, ó, eu começo aqui, vou fazer uma seção nada a ver, tá? Aqui, aqui e aqui. Eu poderia fazer uma seção assim que corta os membros dessa forma? Poderia, tá? Não tem problema nenhum. Se eu quisesse fazer uma seção assim, que faz um ângulo de 90 graus aqui, eu poderia fazer essa seção? Poderia, não tem problema nenhum. A seção não precisa ser uma reta, tá? Ela só precisa realmente destacar uma parte da sua treliça. Inclusive, eu poderia fazer uma seção assim, ó. Tá? Onde eu só destaquei o nó B fora. Mas aí, se você fizer seções dessa forma, você está aplicando, na verdade, o método dos nós, né? Não o método das seções. Então, a ideia é que a gente aplique uma seção que seja uma seção eficiente para fazer o nosso cálculo, né? A gente quer calcular o esforço nesse membro CG aqui, ó. Então, a seção, acho que mais simples que teria para fazer essa seção que a gente vai fazer aqui, ó. Então cortei a treliça nessas duas partes. O lado de cá tá cheio de incógnita que eu não quero analisar, então eu vou analisar esse lado aqui, ó. Aí a gente redesenha só o lado que a gente quer analisar. Então, vamos lá, vou colocar ele aqui. E eu gosto também de desenhar esses pontos aqui que ficaram fora da nossa análise, tá? Porque eles vão ajudar a gente a desenhar as forças depois. Então esse ponto aqui que é o ponto G e esse ponto aqui que é o ponto B, tá? Então aqui a gente tem o ponto B, C, D, E, F e G. Tá aqui os pontos. Agora eu tenho que colocar as forças todas aqui. Então eu tinha duas forças de carga aqui, uma no ponto C e uma no ponto D. Então tá aqui. Uma no ponto C e uma no ponto D. Beleza. Essas duas valem 5 kips. Só pra gente manter o padrão aqui, 10 pés e 10 pés. E aqui, ó, nos elementos que eu cortei, eu preciso colocar as forças referentes a esses elementos. Então vamos lá, eu vou colocar as forças referentes aos elementos em verde. Então, ó, eu tenho esse elemento FG aqui, ó.
ou ele está em tração ou ele está em compressão. Como eu falei para vocês lá nas videoaulas que eu mandei, eu gosto sempre de considerar todos os elementos em tração, tá? Porque aí eu já vou saber que se ele realmente tiver em tração, meu resultado vai dar positivo. Se ele tiver em compressão, vai dar negativo. E fica muito fácil de analisar, tá? Então, se o elemento FG está em tração, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma força do elemento FG aqui, agindo sobre o nó F. E como ele está em tração, essa força tem que estar nessa direção aqui, ó, para dentro do elemento, tá? Então essa força aqui vai ser nossa FG. Beleza. Depois eu tenho a nossa força, que é até a força que a gente quer calcular, que é a FCG, que está na direção de G aqui, ó. Então, aqui, FCG. E eu tenho a força do elemento BC aqui, que é a força FBC. Para cá. De novo, pessoal, salientando aqui, ó. O sentido dessas forças verdes aqui, ó, essa força verde sendo aplicada em C em direção de B, a outra força FCG sendo aplicada em C em direção de G, e a força FFG sendo aplicada em F, mas em direção de G, esses sentidos dessas forças, eles vêm do fato que a gente está considerando os elementos em tração. Se a gente estivesse considerando em compressão, as setinhas estariam todas para o outro lado aqui, tá? Aí beleza, vamos resolver isso aqui. E a gente já consegue resolver isso aqui de uma maneira muito eficiente, porque apesar de eu ter várias incógnitas aqui, ó, eu tenho 3 incógnitas, FFG, FCG e FBC, mas só tem uma que de fato eu quero resolver, que é essa FCG aqui, ó. Né? As outras duas, FBC e FFG, se não for necessário, eu não preciso resolver. E aí, olhando para as forças aqui que eu não quero resolver, e olhando também para a força que eu quero resolver, o que eu posso fazer aqui para resolver só essa força FCG aqui, ó? Bom, eu consigo observar que de todas as incógnitas que a gente tem, só FCG tem componente na vertical, né? Então, se eu fizer uma somatória das forças na vertical, uma somatória das forças em Y, essa força FCG aqui é a única que entra. FFG e FBC nem vão entrar. Então, eu consigo fazer o seguinte, ó. Somatória das forças em Y é igual a... Aqui eu tenho 5 para baixo com 5 para baixo. Então, menos 5, menos 5. E eu tenho FCG, só que eu tenho só uma componente dela para cima, né? E esses ângulos aqui, pelas medidas aqui, ó, como as medidas dos catetos aqui são iguais, esse ângulo aqui, a gente sabe que ele é um ângulo de 45 graus. Então, eu consigo rebater essa força FCG aqui na vertical com o cosseno de 45. E ela vai ficar positiva porque ela está apontando para cima aqui. Então, mais FCG cosseno de 45 graus. E a somatória das forças na vertical aqui tem que dar 0. Bom, menos 5 com menos 5 é menos 10. Consigo passar para lá, é 10. Então, eu tenho FCG igual a 10 sobre cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Isso daqui é 20 sobre raiz de 2. E aí, se a gente fizer a continha, 20 dividido por raiz de 2 vai ser igual a aproximadamente 14,14. A unidade de força aqui do exercício era Kips. Então, na resposta aqui, a nossa unidade também vai ser Kips.
Pronto. Dúvidas, pessoal? Tá tranquilo, professor. Tranquilo até aqui? Beleza. É para ver que se a gente analisar bem o exercício, na verdade a gente vai precisar fazer pouca conta, né? A gente não precisa fazer tanta conta assim. Aqui tem um até que sugere o método aqui, né? Esse 2 aqui. Esse 2 aqui, inclusive, eu acho que eu resolvi na própria videoaula que eu gravei para vocês. Vamos lá. BCCFF. BCCFF. Aqui, até pelos esforços que ele pediu aqui, dá pra gente sacar que método das sessões vai ser mais fácil aqui. AB, BG, GF. AB, BG, GF. Aqui, ó, também a gente tem uma seção aqui. Vamos pegar um que seja um pouquinho mais desafiador. Vamos pegar esse daqui, ó. Vamos pegar o número 5 aqui, pessoal. Esse aqui, ele diz o seguinte, ó. Os membros CJ e CF da treliça a seguir, ou seja, CJ, esse que vai daqui para cá, e CF, que vai daqui para cá, cruzam, mas não estão conectados aos membros BI e DG. Então eles passam, na verdade, eles passam por trás aqui, ó. BI não, né? BJ, não, BI tá certo. Ele passa por trás aqui do membro BI, né? O CJ passa por trás do membro BI sem estar conectado nele. E o CF, ele passa por trás do membro DG aqui, ó. Tem até uma indicação aqui no desenho dos dois lados para mostrar que não está conectado. E ele pede para calcular os esforços nos membros BC, que está aqui, CJ, que está aqui, CI, que está aqui, e HI, que está aqui, ó. Então, ele está pedindo basicamente esses 4 esforços que estão nessa seção aqui, ó. BC, CJ, CI e HI. E esse aqui é mais interessante porque a gente tem 4 elementos que a gente precisa de saber a força aqui. Então, como a gente tem 4 elementos, se eu fizer apenas uma seção, eu não consigo calcular, porque eu tenho que calcular 4 forças agora, né? Eu vou precisar trabalhar com seções auxiliares aí. Então, vamos resolver esse exercício aqui. Deixa eu pegar uma ferramenta para facilitar a nossa vida aqui. Pronto. Nossa, se desse para fazer isso aqui no caderno ia ser lindo, hein? Ô professor, como todos eles estão do lado esquerdo, você não pode, por exemplo, fazer a seção inteira da esquerda, pegar tipo os 2 quadrados da esquerda? Isso, na verdade, o que eu posso fazer, ó? Se eu fizer uma seção inteira, se eu fizer uma seção assim, ó, por exemplo, eu tô cortando todos os membros que eu preciso calcular, mas eu não vou conseguir resolver isso aqui, porque eu tenho 4 incógnitas, né? Então, o que eu vou precisar fazer? Essa daqui vai ser uma das seções, de fato, que a gente vai usar, mas eu tenho que fazer algum outro corte que pegue um outro membro aqui que eu vou precisar calcular também, para eu chegar aqui nessa seção e ter só 3 incógnitas. O que eu penso em fazer, que eu acredito que seja bem tranquilo, é fazer mais uma seção aqui, ó. Tá? Porque aí o que vai acontecer? Essa primeira seção aqui, ela é análoga à seção que a gente fez no exercício anterior, né? Eu vou ter 3 incógnitas aqui, ó. Eu vou ter AB, JI e CJ. Só que CJ é a única que tem como é que fala? Um elemento aqui que tem componente na vertical, né?
Então eu consigo com uma equação só calcular o CJ aqui, e aí quando eu calcular essa força FCJ, eu vou ter só três componentes aqui para calcular a hora que eu passar por essa seção aqui, porque uma eu já descobri. Aí a gente consegue calcular essas outras três aqui. É isso que você perguntou? Não, mas tudo bem, deu pra entender. Você vai fazer duas vezes, né? Você vai fazer primeiro uma menor da esquerda e depois com até o C ali, né? Isso, exatamente. Vai pegar o CJ, tudo bem. Isso. A ideia é a seguinte das sessões. Eu posso fazer uma sessão que corte mais do que três elementos. Não é que eu não posso fazer. Mas eu sei que só com aquela sessão eu não resolvo. Vou ter que arrumar mais ferramentas Entendi. aí. Beleza. Beleza? Então a gente vai fazer essas duas sessões aqui, ó. E aí não tem muito jeito, né? Aqui nesse exercício, qualquer sessão que a gente fizer, quase qualquer sessão que a gente fizesse aqui, a gente ia ter que calcular umas reações aqui, porque eu tenho elementos de vinculação dos dois lados aqui, né? Eu tenho em J e eu tenho em F. Em F eu tenho um pino, em J eu tenho um apoio. E só que o interessante aqui é que a gente tem que calcular reações, mas a gente não tem que calcular todas as reações. A gente só tem que calcular a reação aqui em J, né? Porque como eu estou fazendo essas duas sessões aqui, o que eu vou fazer? Nessa primeira sessão, eu vou analisar esse lado esquerdo aqui. Então eu vou precisar dessa reação em J. Quando eu faço a segunda sessão, já que eu já calculei a reação em J, eu vou continuar analisando o lado esquerdo aqui e vai ficar muito mais fácil para eu resolver. Então, antes de fazer as sessões todas, a gente precisa calcular a reação aqui em J. Então, nosso DCL dessa estrutura aí, considerando ela como um corpo rígido inteiro antes de fazer sessões, vai ser um DCL que tem essa cara aqui, ó. Assim. Eu tenho aqui a minha forcinha de 6 kN. Isso assim, ó. Aqui. Eu tenho as forças aqui de 4, 10 e 8. E 8, estou aqui. E eu tenho as reações, né? Então eu tenho uma reação em F vertical. Eu tenho uma reação em F horizontal. E eu tenho uma reação em J vertical. Tá aqui. Beleza. Então aqui eu tenho. Opa, aqui eu tenho 6 kN, 4, 10, 8. E eu tenho as reações aqui FJ, F, FY e FX. Beleza. Todas as forças aqui. O que tem dentro aqui da treliça agora pouco importa, tá? A gente só está analisando as reações. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero calcular FFJ. Para calcular FFJ sem ter muita dor de cabeça, ou FJ no caso aqui, né? Para calcular FJ sem ter muita dor de cabeça, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma somatória de momentos aqui em torno do ponto F, ó. Se eu faço essa somatória de momentos, essas duas incógnitas aqui desaparecem. Eu só vou ter incógnita aqui em J. E aí fica fácil de resolver. Sabendo que essas distâncias aqui são todas de 3 metros. Né? Aqui, e a altura aqui é de 4 metros. E o ângulo aqui é de
60 graus. Pronto. Então vamos lá. Somatória dos momentos em torno de F vai ser igual. Essas forças aqui não geram momento em torno de F. A força de 8 gera um momento positivo em torno de F, com o braço de 3. Então, 3 vezes 8, mais. A força de 10 gera um momento positivo em torno de F, com o braço de 6. Então, 6 vezes 10, mais. A força de 4 gera um momento positivo em torno de F, com o braço de 9. Então, 4 vezes 9, mais FJ. FJ, na verdade, gera um momento negativo, né? Então, FJ gera um momento negativo em torno de F com braço de 12. Menos 12 FJ. E eu tenho essa componente aqui de 6 kN aqui, ó. Essa componente aqui, ela vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. A componente horizontal dessa força de 6 kN aqui vai ser 6 cosseno de 60. E esse 6 cosseno de 60 gera um momento negativo em torno de F com um braço de 4 metros. Então eu tenho menos 4 vezes 6 cosseno de 60 graus. E a componente vertical aqui dessa força de 6 kN, ela vai ser 6 seno de 60. E esse 6 seno de 60 gera um momento positivo em torno de F, com braço de 12 metros. Então eu tenho mais 12 vezes 6 seno de 60 graus. Isso tudo, que é a somatória dos momentos em F igual a 0. Então tá aqui. Se eu for fazer a continha, aqui vamos lá. Eu tenho 3 vezes 8, mais 6 vezes 10, mais 4 vezes 9, menos 4 vezes 6 vezes cosseno de 60, mais 12 vezes 6 vezes seno de 60. Isso aqui dá 170,35. Passado para o outro lado, dá menos 170,35. Então, a gente, condensando tudo isso daqui, a gente tem menos 12 FJ igual a menos 170,35. Se eu dividir todo mundo por 12 aqui, por menos 12 no caso, a gente vai ter FJ igual a aproximadamente 14,20 kilonewtons. Então tá aqui a nossa força FJ. Agora que a gente conhece FJ, a gente precisa analisar as seções aqui, ó. Então, para dar nome aos bois aqui, essa seção aqui eu vou chamar de seção 1 e a nossa seção principal eu vou chamar de seção 2. Então vamos lá. Analisando a seção 1 aqui, ó. Então a gente está analisando essa seção aqui. O que a gente vai ter? E o desenho fica até engraçado. A gente vai ter esse elemento aqui, que é o elemento AJ. Aí a gente vai ter uma força aqui de 6 kN. E eu vou ter uma força FJ aqui embaixo. E eu vou ter a força dos elementos AB, CJ e JI.
Então, considerando sempre os elementos em tração aqui. Então, eu vou ter uma força FAB, depois eu escrevo os nomes. FCJ e a força FJI. Agora sim. FJI, FCJ, FAB. Aqui eu tenho o elemento, o nó A. Aqui eu tenho o nó J. Aqui eu tenho uma força de 6 kN. Aqui eu tenho a nossa força FJ. E pronto, esse é o nosso DCL. Ó. A gente está fazendo DCL, que é um DCL só do elemento AJ aqui. O resto é tudo força que atua no elemento AJ. Bom, para resolver isso aqui, a gente só está interessado no FCJ. O resto a gente não está interessado. E, de novo, o FJ eu já conheço, a gente já calculou. Essa força de 6 aqui, com esse ângulo de 60 graus aqui, também não é incógnita. E a única incógnita que a gente quer resolver é a FCJ, que é a única das nossas 3 incógnitas aqui que tem componente na vertical. Então eu vou fazer uma somatória das forças em Y aqui. Somatória das forças em Y vai ser igual a FJ vai entrar integralmente, positivo. A componente aqui de 6 kN vertical, ela vai ser 6 seno de 60 e ela vai entrar negativa. Então, menos 6 seno de 60 graus, tá aqui. FAB e FJI não vão entrar. E FCJ vai entrar, e ele vai entrar pelo seno desse ângulo aqui, né? Porque ele vai ser, eu preciso da componente vertical dele. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. E o FCJ, ele vai entrar então com seno de alfa, né? Então e positivo. Então a gente tem mais FCJ seno de alfa. E aí eu preciso saber quanto que vale esse seno de alfa aqui, ó. E aí, ó, eu tenho dois elementos de 3 metros aqui, então eu tenho um cateto com 6 metros e eu tenho um outro cateto com 4 metros aqui, ó. Se a gente fizer o teorema de Pitágoras para calcular essa hipotenusa aqui, ó, a gente vai ter 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A gente tira a raiz disso. E esse elemento CJ aqui, o comprimento dele vai ser raiz de 52, que é 7 e alguma coisa, né? Então, o seno desse ângulo alfa, esse ângulo alfa aqui é exatamente esse ângulo aqui, ó. O seno desse ângulo aqui, ele vai ser o cateto oposto, né, que é 4 metros, dividido por esse raiz de 52 aqui. Então, 4 dividido por raiz de 52 vai dar pra gente 0,5547. Então a gente coloca aqui no cantinho que o seno de alfa é igual a 0,5547. Beleza. E, bom, sabendo o seno de alfa pela trigonometria aqui agora, pela geometria, aliás, e a gente sabe que a somatória das forças na vertical aqui está pronta, então isso aqui é igual a 0. E eu preciso calcular FCJ. Então FCJ ele vai ser 6 seno de 60 menos FJ dividido pelo seno de alfa. Fazendo essa continha aqui, a gente tem 6 seno de 60 menos 14,2 dividido
por 0,5547. E isso daqui dá aproximadamente menos 16,23 kilonewtons. Kilonewtons. Então a gente sabe aqui, ó, que eu considerei o FCJ em tração e ele está em compressão, tá? Porque deu negativo aqui, ó. Beleza. Vamos continuar a resolver o exercício. Agora eu vou dar uma limpada aqui pra gente não ficar sem espaço. Então, isso aqui já era. Isso aqui já era. Isso aqui já era. Isso aqui a gente vai guardar. Esse DCL da seção 1 aqui a gente vai guardar também. E esse FCJ aqui também a gente vai guardar. Não sei se eu vou precisar, mas eu vou guardar esse sino de alfa aqui só por precaução. Vou deixar organizadinho aqui. Isso aqui tudo a gente apaga. Então estamos aqui, ó. Agora a gente vai analisar a seção 2. Então, aqui. Pronto. A seção 2 é essa daqui, ó. E eu vou analisar esse lado esquerdo aqui porque a gente já tem as reações e já ficou tudo muito mais fácil. Então, olha só. Esse desenho aqui é mais chatinho de fazer, ó. Eu vou ter esse elemento aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Beleza. Aí eu tenho uma força de 6 kN aqui. Eu tenho uma reação. Reação verde. Que tá aqui. E agora, eu preciso colocar as forças desses 4 elementos aqui que a gente cortou. Mas olha só. Eu tenho uma força FBC, eu vou considerar tudo em tração de novo, tá? Aqui. Eu tenho uma força FCI aqui. A gente tem o nosso ponto C aqui. E o ponto H aqui. Eu tenho a força FHI aqui. E a força FCJ, pessoal, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Assim. Então, eu tenho aqui FBC. FHI, FCI e FCJ. Aqui eu tenho 6 kN, aqui eu tenho FJ. Tá aqui. Tá fazendo sentido até aqui, pessoal?
Sim, professor. Sim, tranquilo? Uhum. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Faz tempo que eu não dou uma abrida aqui. Chat. Sim, beleza. O pessoal tava com preguiça de acordar hoje, hein? Vamos lá. Então tá. Então olha só. Esse exercício aqui ele é bacana porque diferente de vários outros exercícios, a gente não tem as forças saindo só desses nós que estão aqui, ó. A gente tem uma força que está lá num outro nó lá atrás, né? Então isso aqui é um pouquinho diferente do que normalmente a gente faz. Mas tá certo, né? Quer dizer, se eu cortei o elemento, eu tenho que colocar no lugar do elemento a força referente àquele elemento. E essas forças aqui, elas são as forças referentes aos elementos que a gente cortou, tá? Só para dar nome aos nós aqui. Então a gente tem o nó A. Opa, errei a cor. Nó A, B, C. E aqui embaixo, J, I e H. Beleza. E agora não tem jeito, né? Agora o exercício pediu para calcular essas 4 forças aqui, que são incógnitas, né? FCJ a gente já conhece, mas as outras 3 a gente vai ter que calcular, não tem jeito. E aí a gente vai ter que usar as nossas somatórias de forças, momentos e tudo mais aí para resolver. Esse ângulo aqui a gente já conhece, esse ângulo aqui é o alfa. Aí agora a gente vai precisar desse segundo ângulo aqui que é o beta, tá? E esse ângulo beta aqui ele é um pouquinho mais fácil de calcular, porque se a gente pegar esse triângulo aqui, ó, né, um dos catetos vale 3 e o outro vale 4, então a gente já sabe que a hipotenusa vale 5, né? E aí fica fácil de saber que o seno de beta ele vale o oposto pelo adjacente, né? O oposto aqui vale 4, o adjacente vale 3. Então o cosseno é o oposto pela hipotenusa. Aliás, nossa, inverti tudo. O seno é o oposto pela hipotenusa. Então o seno de beta é 0,8. E o cosseno é adjacente pela hipotenusa. Então o cosseno de beta vale 0,6. Pronto. Agora fica fácil. Aí aqui vai do gosto de vocês. Se você quer fazer uma somatória de força, se você quer fazer somatória de momentos. Eu gosto de ir isolando as forças, de ir calculando uma por uma, porque aí a gente evita sistemas, né? Os sistemas eles demoram mais tempo para a gente resolver. Para fazer isso, para evitar um sistema de equações, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma somatória dos momentos em torno do ponto I aqui primeiro, ó. Porque essas forças FCI e FHI não entram, FCJ só vai entrar componente vertical. E aí a única incógnita que eu tenho aqui vai ser a minha força FBC. E a gente já consegue calcular FBC direto daí. Então eu vou ficar com... Professor, Oi. essa força vertical no ponto I de 4 kN você não precisa pôr no Opa, DCL aí? bem lembrado. Preciso sim. Preciso sim, obrigado. Não tinha visto ela aqui, ó. Bom, Aí, pessoal, já ia fazer cagada aqui, ó. Tem essa força vertical aqui de 4 kN aqui, ó. Beleza, obrigado, viu? Agora sim, ó. Agora o nosso DCL está completo. Tava faltando essa carguinha aqui. Então, eu vou fazer essa somatória dos momentos em torno do ponto I. Então, FCI e FHI não entram. Essa força de 4 aqui que eu tinha esquecido, aqui ela também não entra, mas depois ela vai entrar, né? Então, aqui ela não entra. E eu vou ter FJ gerando momento, FCJ só componente vertical gerando momento, porque a horizontal é colinear com o ponto I. Essa força de 6 kN a gente vai ter as duas componentes gerando momento, e a força FBC vai estar gerando momento também em torno do ponto I. Então vamos lá. Somatória dos momentos em torno de I. Opa, tá aqui. Vai ser igual. FJ, ela está gerando um momento negativo. O braço dela é 3. Então eu tenho menos 3 FJ. A componente vertical dessa
essa força de 6 kN aqui com ângulo de 60, ela vai ser 6 seno de 60. 6 seno de 60 tem um braço aqui de 3 metros e gera um ângulo gera um momento positivo em torno do ponto I. Então, mais 3 vezes 6 seno de 60 graus, tá aqui. A componente horizontal dela é 6 cosseno de 60, e essa componente horizontal gera um momento negativo em torno do ponto I, com um braço de 4 metros. Então, menos 4 vezes 6 vezes o cosseno de 60, tá aqui. Então essa força já foi, essa força já foi. FCJ, só a componente vertical vai gerar momento. Então eu tenho um momento negativo gerado pela componente vertical, e o braço dele é 3 metros. Então, menos 3 vezes FCJ, a componente vertical é com o seno de alfa. Seno de alfa. Então essa já foi, essa já foi, essa já foi. Essas daqui não vão entrar. Só falta FBC. FBC também gera um momento negativo em torno de I, com braço de 4 metros aqui. Ó. Então, menos 4 FBC. Tudo isso aqui igual a 0. Então vamos dar uma condensada em todo mundo que está aqui antes de jogar para lá. A gente tem menos 3 vezes FJ, que é menos 16,23. Isso aqui é um ponto importante, tá, pessoal? Ó, aqui no outro DCL eu tinha considerado o FCJ em tração e deu negativo. O que eu vou fazer nesse segundo DCL aqui, ó? Eu vou continuar considerando ele em tração, e na hora que eu tiver que substituir o valor dele aqui, eu vou substituir por menos 16,23, tá? Você poderia também inverter o sentido da seta aqui, inverter o sentido do vetor, e aí se você inverter o sentido do vetor, na hora de substituir o valor de FJ aqui, você ficaria com mais 16,23, porque você trocou o sentido do vetor. Mas eu acho essa história de trocar o sentido do vetor um pouco confusa, sabe? Eu acho que é fácil de você trocar o sentido do vetor e esquecer de trocar o sinal depois. Então, eu mantenho sempre tudo em tração. E aí o resultado que der, aqui deu menos 16,23, lá na calculadora, no lugar de FJ, eu vou botar menos 16,23, porque aqui ele está em tração também, tá? Isso é um negócio que ajuda você a cometer menos erros depois. Então a gente tem mais 3 vezes 6 vezes seno de 60, menos 4 vezes 6 vezes o cosseno de 60, menos 3 vezes FCJ. Nossa, eu falei, substituí a força errada aqui, né? Gênio. Vamos começar de novo. Esse FJ aqui é 14,2, né? A FCJ tá aqui na frente, ó. O FJ deu positivo, a gente vai colocar positivo aqui. Então vamos de novo. Menos 3 vezes 14,2, mais 3 vezes 6 vezes seno de 60, menos 4 vezes 6 vezes o cosseno de 60, menos 3 vezes... Agora sim. FCJ é menos 16,23, tá aqui, menos 16,23, vezes o seno de alfa, que é 0,5547. Isso tudo aqui, que ainda está do lado esquerdo, vai dar menos 12. Olha que bonitinho. Então eu tenho menos 12 menos 4 FBC igual a 0. Passo 12 para lá, fica positivo, dividir por menos 4, e a gente tem FBC igual a menos 3 kN. Pronto, tá aqui.
Então a gente tem FBC igual a menos 3. Aí eu tenho, agora que a gente já calculou FCJ, vou botar um risquinho vermelho pra gente saber aqui. FCJ a gente já conhece, FBC a gente já conhece. Faltaram essas duas incógnitas aqui, ó. Essas duas incógnitas a gente consegue calcular com o somatório das forças, uma na horizontal, que só vai... na horizontal vão entrar as duas, né? E outra na vertical. Na vertical só vai entrar FCI. Então eu vou fazer o somatório das forças na vertical primeiro, e aí vai ficar mais fácil depois da gente resolver tudo. Então, da somatória das forças em Y, eu vou obter... agora vai entrar força pra caramba aqui, né? Eu tenho FJ. Aqui. Aqui eu tenho menos 6 seno de 60. FBC não vai entrar. Aqui eu tenho menos 4. FHI não vai entrar. FCJ tá aqui, vai entrar também. Ela vai entrar com um seno de alfa positivo. E FCI, que é a nossa incógnita, ela vai entrar com o seno de beta positivo também. Seno de beta. Então, FJ entrou, 6 entrou, 4 entrou, FCJ entrou, essa aqui não vai mesmo, essa aqui não vai mesmo, e FCI entrou. Tudo aí. De novo, vamos dar aquela condensada antes de passar para o outro lado. Então eu tenho FJ, que é 14,2. Eu moro perto de um hospital, tá, gente? Então, vira e mexe, vocês vão escutar uma sirene mesmo. Menos 6 vezes seno de 60. Menos 4. Mais FCJ. FCJ é menos 16,23. Aqui. Seno de alfa, que é 0,5547. Isso tudo dá menos 4. Tá dando uns números bonitinhos esse aqui, hein? Então eu tenho menos 4 mais FCI, que multiplica seno de beta. Seno de beta a gente sabe que é 0,8. Isso aqui é igual a 0. Passo 4 para lá, fica positivo. 4 dividido por 0,8 vai dar 5. Então FCI igual a 5 kilonewtons. Tá aqui, ó. Então FCI está calculado. 5 kilonewtons. E por último, a gente precisa calcular FHI. E o FHI, ele vai vir da somatória das forças na horizontal. Então, somatória das forças em X. Então, eu tenho somatória das forças em X vai ser igual. O FJ não entra. O FCJ ele vai entrar positivo e com cosseno de alfa. Só para a gente tirar da cabeça aqui, o seno de alfa é 0,5547, o cosseno é raiz de 1 menos seno ao quadrado. Então, é raiz de 1 menos 0,5547 ao quadrado, que isso daqui vai dar o cosseno de alfa igual a 0,832. Pronto, agora ficou tranquilinho. FCJ cosseno de alfa. Tá aqui. O 6 vai entrar com cosseno de 60 também, positivo. Desculpa aí, pessoal. Aí eu tenho o FBC positivo. Aí eu tenho o FCI
com o cosseno de beta positivo. E eu tenho FHI positivo. Isso aqui é igual a zero. Bom, vamos fazer. FCJ é menos 16,23. Isso aqui está multiplicando o cosseno de alfa, que é 0,832. Mais 6. Acho que eles estão testando a sirene hoje. Vezes. Ah, para ajudar do lado da minha casa, além do hospital, agora tem uma delegacia de polícia feminina. Então, essa sirene pode ser da polícia. 6 cosseno de 60, que é 0,832, isso aqui. Mais a FBC. FBC, que a gente calculou aqui, ó. Que é menos 3. Vou botar aqui menos 3. Mais FCI cosseno de beta. FCI igual a 5. Então, mais 5 vezes cosseno de beta, que é 0,6. Isso tudo aqui dá menos 8,5. Estou passando para lá. FHI vai ser igual a mais 8,5 kilonewtons. Então tá aqui, ó. Esse daqui é um exercício que deu bastante conta. Deu bem mais conta aí, mas vocês viram que apesar de dar bastante conta, fica fácil de ver que daria muito mais conta se a gente fizesse pouca análise, né? Então tem uma parte pesada aí que é de análise do exercício mesmo, para a gente saber até que ponto a gente vai ter que fazer conta e até que ponto a gente pode pular alguns passos aí para resolver. Dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Acho que tá tranquilo também. Vocês já deram uma entrada lá? Vocês conseguiram dar uma tentada nesses exercícios de treliça aqui? Ainda não? Como é que vocês estão? O professor, tentar mesmo, eu não tentei ainda. Eu só olhei lá, eu vi que você tinha postado, mas eu não fiz nenhum ainda, porque ontem eu estou com a prova de termodinâmica, né? Ah, entendi. Com a outra turma. Não, beleza. Não, mas é mais pra saber mesmo. Eu também postei ontem, tá meio cedo ainda. Eu queria saber mais se vocês conseguiram ver lá e tudo. Aí, ó. A gente pode tentar fazer mais um aí. Então, deixa eu ver qual que seria interessante a gente fazer. Eu queria fazer um de método dos nós com vocês. Só pra gente dar uma treinada também, né? Porque eu passei só o método das sessões até agora. Ah, beleza. Vamos lá. CGGH. Nossa, gente, eu tô com a memória da Dory, do Procurando Nemo. Esse exercício 2 aqui, eu resolvi com vocês lá na videoaula por métodos nós ou das sessões, vocês lembram? Gente, professor, não lembro.
Deixa eu ver se eu consigo achar isso rapidamente aqui. Opa. YouTube Studio. Mecânica dos materiais. Vamos ver aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Caramba, falando alto, hein? Aqui, ó, eu resolvi ele por sessões. Então vamos fazer ele pelo método dos nós agora. Beleza. Então, de novo, aqui. Opa. Aqui. Professor, quanto que tinha dado a FHI no dia antes? FHI 8,5. Tá, entendeu? Nada. Aqui. E a ideia é que a gente calcule, então, esse elemento aqui e esse elemento aqui. Beleza. Vamos fazer pelo método dos nós agora. Só pra... Beleza. Para resolver isso aqui por método dos nós, o que a gente precisa? A gente precisa sempre avaliar nós que tenham no máximo duas incógnitas, tá? Existem uns casos especiais onde a gente consegue analisar nós que tenham mais de duas incógnitas, mas eu acho que não convém ficar olhando para os casos especiais, porque a hora que ele aparecer você vai saber identificar na hora, né? É só você saber se com o somatório dos momentos na vertical e na horizontal você consegue resolver. Então, a gente vai dar uma olhada aqui para nós que tenham no máximo dois elementos, porque a gente não sabe o valor de nenhum ainda, então a gente vai ter que calcular, enfim, a gente vai ter que calcular, nossa gente, dá uma travada sensacional aqui. A gente vai ter que calcular os esforços em cada elemento aqui. Então, se a gente der uma olhada rápida aqui, ó, o nó B tem 3 elementos, o H tem 4, o C tem 4, o D tem 3, o E tem 3, o G tem 5, e o F tem 2 e o A tem 2. Tá? Então a gente pode começar ou pelo A ou pelo F. Por qualquer um dos dois que eu for começar, eu vou ter que calcular as reações, ou em A ou em F aqui. Tá? Aí a gente tem que dar uma analisada. Por exemplo, vamos usar um verdinho aqui. Se eu começar por A, eu vou conseguir calcular a força no elemento AB e a força no elemento AH. Beleza. Então, H ainda vai ter 3 incógnitas, B vai ter 2. Eu vou ter que ir para o B. Aí eu consigo calcular BH e BC. Tá aqui. Calculando BH e BC, eu vou ter o C com 3 aqui e o H com 2. Então, no H eu consigo calcular essa e essa. E aí o C vai ficar com 2, eu consigo calcular o meu FCG aqui, ó. Beleza. Eu só preciso ver agora, falando aqui com vocês, se a gente tem informação da geometria suficiente para resolver. Porque esse ângulo aqui é de 30 graus, beleza? Esse aqui está na vertical, a gente consegue resolver. A hora que eu passar para o B,
Eu sei que essa distância aqui de 3 metros, beleza. Mas eu não conheço esses ângulos aqui, ó. Então eu acho que a gente não tem informação geométrica suficiente para resolver esse cara por método dos nós. Vamos ver pelo lado de cá a mesma coisa, né? Eu não conheço nenhum ângulo aqui. Tô imaginando que esse aqui também seja de 30, mas pela simetria, mas mesmo assim. Pô, que chato, hein? Vamos ver se a gente arruma um outro que tem a geometria mais definida, então. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, pelo menos a gente conhece os ângulos aqui, ó. Pô, mano. Caramba. Antes do jogo, já quer saber. Procura ali naquela área. Ah, a escada aqui, ó. A escada. Pronto. Vamos fazer esse daqui. Decorrer, né? Tutorial desbloqueado. Pressione para ver. Deixa eu ver. Vai. Tutorial desbloqueado. Eu quero ver o tutorial desbloqueado. Cai a escada aqui. Vamos resolver esse daqui por métodos nós, pessoal. Então a gente tem que calcular a força dos membros BC, CF e EF, que são esses três do meio. Saúde. BC, CF e EF. São esses três aqui, ó. Aí, ó, aqui, esse aqui tá bem tranquilo até para resolver por métodos nós, né? Eu consigo começar pelo nó D aqui. Eu vou calcular essas duas. Eu consigo passar para o nó E. Do nó E eu calculo essas duas aqui. E aí, do nó E eu passo para o nó C e calculo essas outras duas aqui. Então, aparentemente tranquilo. Vamos ver se a gente consegue resolver. Então vamos analisar o nó D. Lá no nó D, aqui é legal que a gente não precisa calcular reações também, pessoal. Lá no nó D, o que que a gente tem? A gente tem nozinho, tá aqui. Eu tenho uma força L para baixo, tá aqui. E eu tenho duas forças aqui, ó. Eu tenho uma força FCD, mais inclinadona para cima assim. E eu tenho uma força FDE, menos inclinadona para cima assim. Esse ângulo da primeira aqui com a horizontal é 30 graus e o da segunda com a horizontal é 10 graus. Então a gente tem aqui esse angulinho de 10 e esse ângulozão aqui de 30 graus. Bom, vou ter que aplicar a somatória das forças na horizontal e na vertical, não vai ter jeito aí. Então na somatória... Professor, Oi. como é que você descobriu os ângulos aí? Ele deu esses ângulos aqui, ó, né, em A. Ele deu o ângulo em A e ele deu o ângulo em G aqui, né? Então esse ângulo, esses ângulos aqui, eles vêm do seguinte, ó. Quer ver? Eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui a travessa, aqui eu tenho uma horizontal, né? Então aqui a gente tem os 30 graus lá de cima. E aí aqui embaixo eu traço uma outra horizontal. Aqui. Então, eu tenho ângulos opostos, o tal dos alternos internos, né? Quer dizer, se esse aqui é 30 graus, esse aqui tem que ser 30 graus também, ó. Que é esse ângulo certo. aqui, tá? Uhum. E aí aqui embaixo é a mesma coisa. Para os 10 graus aqui, eu vou ter 10 graus aqui embaixo também.
Tá? Entendi. Não, tranquilo. Beleza? Aí vamos lá. Somatória das forças em X, ela vai me dar menos FCD cosseno de 30 graus, menos FD cosseno de 10 graus, igual a zero. Não dá para resolver de cara. Somatória das forças em Y vai me dar menos L mais FCD. FCD cosseno de seno de 30 graus agora, mais FDE seno de 10 graus, isso aqui igual a zero. Faltou mais aqui. Consigo passar esse L para lá. Então aqui eu fico com FCD seno de 30 mais FD seno de 10 igual a L. Vou ter que resolver o sisteminha aqui, não vai ter jeito. Então a gente vai ter aqui, ó, um sisteminha que vai ser o seguinte: cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, negativo. Cosseno de 10, negativo também, que é 0,9848. Aqui eu tenho seno de 30, que é meio. E aqui eu tenho seno de 10, que é 0,174. 1736, na verdade. Esse sisteminha aqui que multiplica FCD FDE igual a 0L. Para não ficar fazendo muita conta na mão aí, eu vou dar uma abridinha no MATLAB aqui, a gente inverte essa matriz em 2 palitos e volta para o exercício. Não precisava nem. Deixa eu fechar aqui. Aqui a nossa matriz lá, ela era menos cosseno 30, menos cosseno 10, seno 30, seno 10. Menos cosseno 10, seno de 30 e seno de 10. Essas funções aqui eu estou colocando com desenho no final porque elas são as funções em graus, tá? Senão ela vai sair em radiano. Então tá aqui a nossa matriz. Vamos inverter ela. Tá aqui. Vou até fazer direto a resposta. Vezes 0. Assim a gente não corre risco de errar. Que legal! Ai, ai, ai.
Vou fazer de novo. A matriz está aqui. A gente vai fazer com 1 aqui. A gente sabe que isso aqui tudo multiplica L. Então agora sim, ó. Eu tenho aqui do jeito que a gente resolveu. Não é isso que eu queria, cara. É isso. A gente tem que FCD é igual a 2,879 L e o outro é menos 2,532 L. Então, FDE menos 2,532 L. Pronto. Então tá aqui. A gente já calculou o FCD e o FCE. Agora a gente precisa analisar, depois do nó D, a gente precisa analisar o nó E. Então o nó E, vamos lá. Vou guardar esses resultados aqui. E agora a gente vai analisar o nó E. E o nó E tá assim, ó. Ele tem nozinho aqui. Tem uma força L para baixo também. Eu tenho uma força FE para cá. E eu tenho uma força CE para cima. E esse nó aqui, desculpa, eu tenho uma força DE para cá. E esse nó aqui, ele tá bem tranquilo de resolver, pessoal, porque, olha só, essas forças FFE e FDE aqui, elas estão alinhadas, elas estão sobre a mesma linha. E a força L, ela tá alinhada com a força FCE também, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente poderia fazer uma somatória das forças nessa direção aqui, por exemplo, ó. Tá? Na verdade, em qualquer... Eu vou fazer a somatória das forças na vertical e na horizontal aqui, vocês vão ver que vai dar na mesma. Mas a ideia é a seguinte, como essas forças estão alinhadas, essa com essa e essa com essa, a hora que eu fizer a somatória das forças na horizontal aqui, vocês vão ver que FDE e FFE tem que ser iguais, porque elas têm que ter a mesma componente horizontal e elas estão sob o mesmo ângulo. E se essas duas forças são iguais, essas outras duas aqui tem que ser iguais também para dar o equilíbrio, né? Basicamente é isso que vai acontecer, quer ver? Vamos fazer aqui a somatória das forças em X. E esse ângulo aqui dessa reta aqui a gente sabe que é 10 graus, né? Então, que é... Só para ficar claro aqui. Esse ângulo aqui é de 10 graus. Então, a somatória das forças em X, ela vai ser FFE cosseno de 10 graus. Negativo, né? Porque tá para a esquerda. Mais FDE cosseno de 10 graus também. Isso aqui é igual a zero. Eu posso dividir dos dois lados por cosseno de 10. Esse cosseno aqui já era. E a gente vai ficar com menos FFE mais FDE igual a zero. Então, FDE
é igual a FFE, e o FDE a gente já tinha calculado, né? Então isso aqui tem que ser igual a menos 2,532 L. Tá aqui. Então o FFE ele vai ter esse valor aqui, menos 2,532 L. Se eu fizer a somatória das forças na vertical, o que vai acontecer? Eu vou ter FFE cosseno de 10 menos FDE cosseno de 10 mais FCE menos L igual a zero. Então o que a gente vai descobrir aqui? FFE cosseno de 10 menos FDE cosseno de 10 tem que dar zero, porque FDE é igual a FFE. Os dois que multiplicam cosseno de 10, estou subtraindo do outro, então isso aqui zero. Eu fico com FCE menos L igual a zero. Então FCE vai ser igual a L. Senão aqui é bem tranquilinho mesmo. Aí a gente já aguarda esses resultados aqui. Então FFE está aqui, FCE está aqui. E agora, vamos apagar o que não interessa. E a gente já pode partir. A gente analisou o nó C, aliás, o nó D, o nó E. E agora a gente pode partir para analisar o nó C. Né? Que no nó C aqui só ficaram essas duas incógnitas aqui, ó. BC e CF. Então vamos lá. Então o nó C. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o nó. A gente vai ter uma força FCE para baixo, uma força FCD para cá, uma força FBC para cá e uma força FCF mais ou menos para cá, assim. Agora a gente vai precisar dar uma analisada aqui para descobrir principalmente o ângulo dessa travessa aqui, né? Ó. Porque aqui a gente tem, vamos lá, a horizontal aqui. Então aqui a gente sabe que a gente tem 30 graus. Então se eu tenho 30 aqui eu sei que eu tenho que ter 60, certo? Aqui embaixo eu sei que eu tenho eu sei que eu tenho 10 graus aqui com horizontal. Se eu tenho 10 graus aqui com horizontal, não vai ajudar muito, mas aqui eu tenho 80. E vamos lá. Aqui eu sei que eu tenho 30. Eu preciso descobrir esse restante de ângulo que falta aqui para me ajudar. Alguma ideia aí, pessoal?
Pessoal? Alô? Fala, Léo. Ah, beleza, então. Eu não sei também até que hora que vai essa aula aqui, mas eu acho que a gente já tá meio que... Ah, não, tranquilo. Eu acho que a gente tá meio em cima da hora também, né? É das 8 até as 9h40, né, pessoal? Até as 9h40. Então, beleza. Então, enfim, aí a ideia aqui nesse exercício final aqui, para resolver o nosso C, a gente precisa basicamente resolver, a gente precisa encontrar esse ângulo aqui, entre o CF e o CB, a gente precisa encontrar esse ângulo aqui e aplicar a somatória de forças em momentos. Eu de cara aqui, eu não sei se está faltando informação, porque esse exercício aqui, pela forma como ele foi feito, eu acho que ele foi feito para resolver pelo método das seções, a gente que está resolvendo pelo método dos nós. Então eu não sei se todas as informações estão aqui, e aí dificulta um pouco de resolver, mas se vocês encontrarem um ângulo aí, fica fácil de resolver, tá bom? Eu vou encerrar aqui por aqui então, pra gente não passar muito horário, pessoal. E aí eu vou postar o link da aula lá pra vocês, tá bom? Beleza então, pessoal. Valeu, obrigado pela atenção aí. Obrigado pelos que compareceram aí, pelo menos. E Professor, os exercícios vocês vão postar semana que vem? não entendi. Aqueles exercícios. Aliás, é o exercício da prova. Ah, Vocês sim, a atividade sabem. avaliativa, né? Sim, eu vou colocar semana Semana que que vem. vem, né? Isso aí. Aí eu vou ver com o Fábio, que aí eu queria soltar junto com ele essa atividade aí, a gente já já fica as provas das duas disciplinas aí pra vocês fazerem, tá bom? Beleza. Então Valeu, beleza, professor. Até gente. mais. Valeu, até mais, obrigado, viu? Valeu.